Gratidão ao pessoal, gratidão à Sandra que me convidou, né? Gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, né? Porque a gente precisa demais estudar, trabalhar, e essa é uma das maneiras, né? Eu preparei para a gente hoje, para a gente refletir. Deixa eu ver o horário aqui, belezinha. Eu preparei para a gente refletir aqui algumas citações, eu busquei algumas citações do Paulo de Tarso. Eu particularmente gosto muito do Paulo de Tarso e do legado que ele nos deixou. Então vamos nos contextualizar, né? Paulo de Tarso, ele nasceu possivelmente entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo, ou seja, foi contemporâneo de Jesus. Era ali um pouquinho mais novo do que Jesus, né? E desencarnou por volta do ano 67 depois de Cristo. Então ele estava ali com 60 anos, um pouco menos, né? Estava assim, na flor da idade. Porque cinquentões são todos novinhos. Todos. Então, estava lá o Paulo na flor da idade. A gente conhece pela história dele que, na verdade, o nome dele era Saulo de Tarso, nasceu na cidade de Tarso, e ele era um cidadão, um fariseu, né? E ele combatia o cristianismo. Sendo contemporâneo de Jesus, ele era um feroz, vamos assim dizer, um voraz perseguidor dos cristãos. E houve o episódio do caminho de Damasco, após o desencarne de Jesus, onde Saulo foi abordado pelo próprio Jesus, que com uma claridade imensa lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dessa passagem, né, que a gente ouve muito falar, a estrada de Damasco, que muitos de nós temos a nossa estrada de Damasco, Saulo mudou o nome para Paulo. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele mudou completamente os conceitos, os valores, a maneira de encarar. E aquele homem firme, forte, perseguidor dos cristãos, assim, muito ferrenho, passou a ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo do Cristo firme, forte, ferrenho, que nunca mais deixou de defender a boa nova. Por que apóstolo dos gentios? Ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Os gentios eram conhecidos como os povos não judeus. E o Paulo de Tarso, que depois veio a dar origem ao nome daquele time glorioso de color paulista, né? Que dá aquelas coisas, mas é um timão, né? Eu não posso deixar de dizer isso. Eu acho que é por isso que eu sou fã do Paulo de Tarso, né? Mas enfim, futebol à parte, ele escreveu muitas cartas, não é? Então nós vamos pensar aqui algumas frases do Paulo que estão no Novo Testamento. Então muitas das suas cartas estão lá no Novo Testamento para a gente apreciar. Ele é considerado um dos pilares do cristianismo, não é? Então o São Paulo, como é conhecido, mesmo não tendo sido um dos discípulos do Cristo, não é? Muito pelo contrário, a época em que o Cristo pregava, ele se transformou nessa figura tão importante para o cristianismo, não é? E a firmeza, e o que é interessante é que quando a gente fala em transformação, a gente pensa assim: eu tenho a eternidade para me transformar, né? E quando a gente pensa na vida do Paulo, a gente imagina assim: num espaço de 65 anos da vida física, esse homem teve essa transformação. E aí eu trazendo essa reflexão para mim, aí eu penso assim: meu Deus, tem algumas coisas que eu tenho tanta dificuldade, coisas assim, simples, não é? E aí a gente vê um homem que teve uma transformação absurda. Ou seja,
a vontade, a determinação, faz toda a diferença, né? As escolhas. Então nós pensamos 5 falas do Paulo. Nós encontramos lá nas cartas aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, a seguinte citação: tudo posso naquele que me fortalece. Nós encontramos também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que faz parte do conhecido hino, como ele é conhecido como hino do amor, que a gente, principalmente o pessoal mais da década de 80, se lembra que o Renato Russo jogou na música Monte Castelo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. O Renato Russo fez um mix, né, do Paulo de Tarso com o Camões, pegou um pedaço do Lusíadas e fez aquela música que muitos de nós conhecemos. Paulo também disse na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Disse também na carta aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a quinta citação que a gente trouxe para a nossa reflexão, na carta epístola aos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Palavras atribuídas ao Paulo e que passaram para a história e que são a base de muitos estudos, que são um exemplo, que foram um exemplo vivo para nós todos cristãos, espíritas cristãos, não é? Então, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, a doutrina espírita não costuma usar falas bíblicas, não é? Então, normalmente a gente não faz tantas citações, não é? A gente usa como base. E aí eu fui procurar em Kardec. Onde que Kardec, o codificador da doutrina espírita, a doutrina que nós abraçamos por simpatia, às vezes porque nascemos dentro da casa espírita, às vezes porque fomos trazidos à casa espírita por um amigo, pelo cônjuge, enfim. Às vezes chegamos à casa espírita por necessidade, por algum acontecimento que nos fez chegar à casa espírita. Então, e Kardec é o codificador, e como o Roberto bem lembrou, né, da importância das obras básicas. Então eu fui buscar lá nas obras básicas. E aí a gente encontra a seguinte citação de Kardec: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa citação de Kardec vem ao encontro da fala de Paulo. Por quê? Quando eu confio, quando eu sei, quando eu realmente creio, eu consigo enfrentar. E aí vem a nossa reflexão. Eu tenho realmente fé? Como é que é essa história de fé? Né? Como é que é essa história de fé? Quando nós estamos vivendo bons momentos, quando nós estamos vivendo aquelas situações agradáveis, felizes, não é? A gente fala assim, nossa, como minha vida é tranquila, como minha vida é boa, que sorte que eu tenho, não é? Mas a vida da gente nem sempre é constituída só por momentos bons. Nós passamos por momentos difíceis, nós temos dificuldades, nós temos limitações, não é? Nós temos carências morais, carências físicas, carências intelectuais, carências emocionais, não é? E no momento das carências é o momento em que a nossa fé, não é?
vamos dizer assim, entre aspas, é testada. Então vem a questão, eu confio em Deus, eu continuo confiando em Deus, mesmo no momento em que eu não entendo o porquê que aquilo está acontecendo? Eu e a Cristiane conversávamos ainda agora há pouco, né, de uma situação envolvendo um problema de saúde. Então, nós dizíamos isso. Por quê, né? Quando a gente tem ganha alguma coisa muito boa, às vezes a gente não pergunta, por que comigo? Por que eu ganhei e ele não ganhou? Agora, quando eu tenho alguma situação que é muito difícil, muitos de nós, e quando eu digo muitos de nós, somos nós, espíritos imperfeitos, encarnados nesse mundo de expiação e de provas, não é? Toda essa humanidade. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não, mas eu não mereço isso. Mas não é possível, tudo comigo? Será que já aconteceu, que a gente já sentiu isso? Às vezes a gente não verbaliza, às vezes a gente verbaliza muito, não é? Por que tudo comigo? Tudo comigo. Então, como é que funciona a minha fé? Será que eu acho que Deus cochila? Deus deu uma cochilada, esqueceu de mim. Não é possível. Para todo mundo as coisas dão certo, para mim não dá. Eu olho lá no Facebook, está todo mundo contente. Todo mundo foi para a praia no carnaval, menos eu. Todo mundo vai na festa toda semana, menos eu. De vez em quando a gente não tem essa sensação de que o mundo está feliz da vida e que só eu tenho problemas. Então, eu confio em Deus, eu confio na justiça de Deus, ou eu não confio? Porque se nós confiamos na justiça de Deus, nós vamos entender que mesmo que eu não goste, aquilo que está me acontecendo possivelmente é muito importante, porque eu tenho que aprender dali. Vamos lembrar lá do nosso tempo de escola, lá assim, quando a gente era mais novinho, e a gente estava aprendendo, vamos ver uma coisa que eu achava danada de aprender, física. Gente, física para mim era muito difícil, eu achava muito difícil, né? Tem gente que tira de letra, mas eu achava muito difícil. Então eu falava assim, mas isso não é de Deus, não é possível. Para que aprender isso? Eu nunca vou usar isso. Naquele momento, era importante, não é? Naquele momento havia necessidade. Então, era um sofrimento estudar as lições para a prova, enfim, mas era necessário naquele momento. E na nossa vida, nós passamos por circunstâncias que às vezes a gente não entende. Então vamos fazer aqui, vamos pensar aqui, cada um pensa consigo mesmo, alguma coisa, algum momento que foi muito difícil, que foi embaçado naquele momento difícil, mas que hoje a gente olha para aquele momento e fala assim, nossa, como que eu dei conta? Como que eu dei conta daqui? Já aconteceu? Já aconteceu? Da gente olhar e falar assim, como que eu consegui passar por aquilo? Eu nem consigo lembrar, mas eu tive força, não é? Então a fé, ela nos traz a força necessária. Deus, a espiritualidade, os santos, o anjo da guarda, o espírito protetor, não importa. Não vai fazer pela gente, mas vai nos ajudar a ter o comportamento, a lucidez, o equilíbrio necessário para enfrentar aquela situação. Às vezes a gente se desespera muito e quando a gente consegue se recolher e fazer uma prece, cada um com as suas palavras, cada um dentro do seu credo religioso, não é? Nós sentimos normalmente uma paz, não é? Por quê? Porque possivelmente aqueles que gostam de nós estamos sintonizando
e trazendo a ajuda espiritual e trazendo os bons fluidos. Quem de nós não se lembra quando a gente caía e ou a mãe da gente ou a avó da gente falava assim: eu vou dar um beijinho, vai passar. E passava. Passava, e o beijo da avó passava, não é? E o algodãozinho que a mãe passava, depois de dar uns tapas, primeiro que eu dava uns tapas, né? Aí acalmava a coisa, passava o algodãozinho e nem doía mais, porque estava ali, estava encharcado de amor, de carinho, de bem-querer. Quem não tem saudade da comida da avó? Vocês têm, gente? Eu tenho uma saudade da comida da avó, porque a comida da avó não tinha nada de especial, mas tinha aquele amor, aquela coisa que a avó fazia e falava assim: olha, fiz para você. Aí você não se aguentava, eu não me aguentava, achava o máximo, né? Então, é esse amor. E imaginemos a espiritualidade superior, o tanto de amor e o tanto de carinho que eles nos dedicam. Às vezes a gente não sintoniza, então a gente não consegue perceber. Continuando, quando a gente fala, o amor tudo sofre, perdão, quando o Paulo disse, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo suporta, disse Paulo de Tarso. E ele falou: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. E aí vem Kardec dizer: o amor em ação é a caridade, e fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, não é fora do centro espírita, não é fora, né? Fora da caridade, porque caridade pressupõe amor. Caridade não é exterior. Para eu dar caridade, eu tenho que ter. E sabe aquela frase? Ninguém dá o que não tem? Porque é aquela coisa, eu posso distribuir a sopa, eu posso fazer N trabalhos. De que maneira eu faço esses trabalhos? O que eu passo para as pessoas na hora que eu estou fazendo? Eu estou indo no centro, estou indo tantas vezes por semana no centro. Tá, fisicamente você está, mas você está lá em pensamento, em vontade, você está com a disposição de se doar, né? Vamos esquecer as doações materiais que a gente possa ou não possa fazer, não é? Vamos esquecer aquilo que se transforma em dinheiro, aquilo que é transformado através do dinheiro. Vamos pensar naquilo, o que eu posso dar, o que é meu, que eu posso dar, não é? Uma prece, um pensamento, nós sabemos que o pensamento, ele tem ondas, ele é formado de ondas e ele atinge as pessoas, senão a gente não fazia prece, não é? Senão a gente não acreditaria na prece, não é verdade? E isso, muitas religiões fazem isso. O quanto que eu genuinamente consigo doar de mim, não é? Então, o quanto eu me disponho, o quanto eu coloco o amor em movimento. E o Emmanuel, olha gente, Emmanuel falou exatamente isso: caridade é amor em movimento. E aí a gente lembra da fala que a gente tem, da citação que a gente tem no Evangelho: a fé sem obras, a fé que nós falamos no começo, que pressupõe também o amor. A fé sem obras é morta. Ah, mas eu acredito. Ah, mas eu sei o livro dos Espíritos de capa a capa. Ah, mas eu isso, mas eu aquilo. Ok? E o que você faz com isso? Na verdade, eu gosto sempre de pôr na primeira pessoa. O que eu faço com isso? Porque essa vida,
ela trata-se apenas eu comigo. Eu não posso mudar os outros, mas eu tenho a obrigação de me mudar. Tem uma fala atribuída ao Chico Xavier, que ele dizia isso, né? Que aos outros ele dava o direito de ser como eles quisessem ser, mas a ele atribui o dever de ser o melhor possível, porque se trata apenas de mim. Eu comigo, você com você, você com você, você com você, cada um de nós, cada um dos 7 bilhões de encarnados, cada um consigo mesmo. Então, é esse amor em movimento, né, que o Paulo falava. Esse amor, ele tudo suporta, ele tudo espera, né? Ele tudo crê. E aí vem as nossas reflexões, né? Ai, gente, tem uma pergunta aqui que para mim é dureza. Olha bem, né? Tenho paciência com as pessoas difíceis? Rapaz, eu estou reprovada várias vezes, né? Então, são 3 reflexões. Como tenho praticado a caridade no dia a dia? Se eu olhar para o meu dia, né? Se eu olhar para a minha última semana, hoje é terça, vamos pegar de quarta-feira passada até hoje. Nesses dias, como que eu pratiquei a caridade? E vamos esquecer de caridade material. Tá? Vamos esquecer de caridade material. Porque a gente pode realmente ter dado uma contribuição financeira. Legal, muito bom, claro que é importante, não é? É importante, mas aquilo que é meu, não é? Tem uma passagem no Evangelho que fala de uma senhora rica, né? Que ela visitava as regiões mais pobres lá da França, né? Dentro de Paris. E ela ia e ela fala lá que ela tinha várias pupilas, né? Então ela ajudava muitas mães, levava roupa para as crianças, porque o inverno lá é muito rigoroso e tudo. E que a filha dela, mocinha, adolescente possivelmente, né? Também queria ajudar. Então que ela falou para a filha o seguinte, que a filha nada tinha que era dela. A filha não tinha dinheiro, a filha não trabalhava. Então você vai costurar as roupinhas para levar para as crianças, porque a menina precisava aprender que ela tinha que dar algo dela, e no caso era a habilidade, né? A menina era prendada, era a habilidade em costurar, em fazer alguma coisa, né? Então essa coisa, né? Como que eu tenho praticado? A segunda reflexão, eu tenho paciência com as pessoas difíceis, mas eu exijo paciência dos outros, né? Quando alguém estressa pra gente, a gente fala, credo, mas eu não fiz nada. Nossa, como você está sensível, não é? Mas muitas vezes, na agitação do dia a dia, na correria, na ansiedade, eu não sei se o pessoal aqui é ansioso, né? De vez em quando tem uns lugares aí que o pessoal é ansioso, né? Então, assim, na ansiedade do dia a dia, a gente se esquece de ter paciência. E o amor que eu tenho, ele é mais sentimento, ele é mais atitude. Eu consigo colocar esse amor que eu acho importante, porque o amor ele é ovacionado em vários sentidos, né? O amor às pessoas, o amor aos animais, o amor à natureza, o amor a isso, aquilo, o amor entre 2 seres que se unem quando constituem família e tem os filhos, os netos, os sobrinhos, que é aquela coisa incrível, né? Que nos ensina a todo dia, né? Fora esse amor, né? O que eu consigo fazer? Quais são as minhas atitudes? Então é importante que a gente, eu sempre penso isso, né? A doutrina espírita, ela não nos obriga a nada, ela não nos proíbe de nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não existe isso. No entanto, ela nos dá a responsabilidade, a cada um segundo as suas obras, não é? E aí vem, a nossa responsabilidade é do tamanho
do nosso conhecimento. Nós não podemos, ou nós podemos cobrar de uma maneira mais leve quem não tem conhecimento. Mas se nós temos conhecimento e mesmo assim a gente faz tudo o contrário, somos responsáveis por isso, não é? Somos responsáveis. E lá no Céu e Inferno tem o Código Civil, fala lá, né, da vida futura. O Código Penal, perdão, não tem nada de civil, Código Penal da vida futura. Então tem lá vários itens, né? E um dos itens fala exatamente, mais ou menos o seguinte: nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, somos responsáveis pelo mal que fazemos, dá para entender, somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e somos responsáveis pelo mal que decorre do bem que deixamos de fazer. Aí eu vou abrir um parênteses. Eu acho que o Kardec pegou pesado demais nisso, né? Mas veja bem que não tem saída. A gente é responsável sim. Então, sabe aquela história? Mas eu não fiz nada. Então, devia ter feito, né? Devia ter feito. Então, nós temos muita responsabilidade. Nós temos que pegar as rédeas da nossa vida e dar a direção que fizer mais sentido, não é? Senão, o nosso falar vai ser um e as nossas atitudes serão outras. É atribuído ao Paulo Freire, grande educador brasileiro, né, que já faleceu, a seguinte citação: quando o nosso falar e o nosso agir tiverem coerência, muitas coisas vão melhorar. Não foi exatamente isso que ele falou, mas é a moral da história, né? Por quê? Porque eu falo, mas eu faço completamente o contrário, não é? Muitas vezes, não, porque é isso, porque tem que ser assim, e de repente eu me pego fazendo o contrário. Mas gente, que eu tô maluco, não é? Então a gente precisa ficar muito atento a essas incoerências, porque memorizar palavras, trazer o pensamento de pessoas mais inteligentes ou mais adiantadas, não é uma tarefa difícil. A tarefa difícil é usar aquilo no meu dia a dia. E aí vem aquela coisa: é muito fácil a gente ser bonzinho dentro da casa espírita, dentro da igreja, na festa, não é? Nas férias. Mas a hora que o bicho pega, só lá dentro de casa é que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Às vezes a gente se acha a coisinha linda da mamãe. Aí a gente se pega fazendo coisas, tratando as pessoas de uma maneira que a gente fala: meu Deus, mas não é isso que eu acredito. Só que é isso que eu estou fazendo. Então vamos sintonizar, né, o nosso falar com o nosso fazer. Continuando, disse o Paulo: o bem que eu faço, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a gente reporta essa fala anterior, não é? O Paulo de Tarso dizia isso, não é? Quantas vezes a gente já se falou: mas nunca mais eu vou fazer tal coisa. A primeira oportunidade que tem, a gente faz exatamente a mesma coisa. Mas caramba, eu já tinha falado que eu ia fazer. Eu já tinha me convencido de que essa é a minha atitude adequada. O bem, eu não faço o bem que eu quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Porque temos tendências. E essas tendências, em algumas circunstâncias, falam mais alto.
Então a gente tem que ficar atento. Opa, hoje eu fiz uma coisa que eu mesmo considero errado. Como é que eu vou fazer amanhã para não fazer de novo? Não é se debulhar em lágrimas, se martirizar, se matar de culpa. A culpa só nos paralisa, então não nos ajuda, né? Então, o que eu vou fazer? Pera lá, qual que vai ser a estratégia que eu vou usar para não cair nessa armadilha? Por exemplo, tal pessoa fala sempre alguma coisa que me tira do sério. Como que eu vou agir? Porque se a pessoa quiser falar, ela vai falar, porque eu não posso controlar a fala dela. O que eu tenho que controlar é a minha reação, se eu acho que isso é importante, né? Agora, se eu acho que eu estou certo, eu continuo fazendo, né? Aqui nós temos, a doutrina espírita nos diz o seguinte: lei de causa e efeito. A cada causa corresponde um efeito. Eu fico sem dormir, no outro dia eu estou acabado e vai ser difícil desenvolver a atividade que eu tenho que desenvolver. Seja trabalhar, seja estudar, seja, enfim, não é? Eu como muito, eu posso passar mal. Eu faço jejum de uma semana, vai ficar complicado, porque eu também vou passar mal, por outro motivo, mas eu vou passar mal. Eu exagero em alguma coisa na bebida, vou passar mal. Causa e efeito. Não tem castigo de Deus. Não tem. Não tem castigo de Deus. Eu estudo, eu vou bem na prova. Eu não estudo, eu rezo, né? E peço, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas de onde você vai tirar se você não estudou, meu filho? Não é? Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, gente? Senão, essa história de Deus ajuda e eu não preciso fazer nada, aí ele estaria sendo injusto, porque aí ele me ajuda, só que ele não ajudou o outro. Como é que fica? Né? Aí vem aquela coisa famosa, né, de todos os goleiros, né? Que chega, que reza, que isso, que não sei o quê. Respeito todas as crenças e tudo. Agora, ele esperar que Deus vai defender, não vai defender o outro goleiro, né? Que Deus vai fazer ele pegar os pênaltis, o outro goleiro não vai, porque Deus gosta mais dele. Aí é você, assim, trazer Deus muito para a humanidade, né? Porque Deus torce para esse time e não torce para o outro. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Quando a gente fala desse bem que a gente não consegue fazer, mesmo achando que ele é certo, é o momento da gente se mapear e procurar as nossas imperfeições. Qual imperfeição predomina em mim? Qual que eu tenho que trabalhar? Continuando para a gente não perder hora, porque senão a gente vai chegar meia-noite, né, Roberto? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Paulo se referia às adversidades. O Paulo foi preso várias vezes e em 67 depois de Cristo, ele foi decapitado sob as ordens do imperador Nero, né? Ele foi contemporâneo de Nero. Ele foi decapitado, então ele foi também sacrificado. Aliás, o Paulo não era apóstolo de Jesus, mas de todos os apóstolos de Jesus, o único que não foi sacrificado foi exatamente o mais novo, que era o João, o evangelista, né? Que era jovenzinho quando Jesus morreu e que ficou com a Maria, mãe de Jesus, não é? E até o falecimento dela, e o João, ele faleceu em virtude da idade. Os demais, todos foram sacrificados naquele momento do cristianismo nascente, né? E o Paulo também, ele foi decapitado. E quando ele estava, enquanto ele estava preso, ele escrevia essas cartas aos povos. Então, ele sabe bem o que é viver contente em toda e qualquer situação. E tem aquela expressão assim:
A dor é necessária, né? Mas o sofrimento é opcional. Porque a gente pode escolher não sofrer. Não é que a gente vai ficar feliz, soltar fogos, que maravilha, estou passando por um problemão, que maravilha. Não. Mas nós podemos escolher viver aquele problema com mais equilíbrio, não é? Se cercando daquilo que é necessário para que a gente tenha condições emocionais de suportar. Porque senão a gente tem aquele sofrimento desesperado, a gente chora. Tem algumas questões na vida da gente que a gente pensa assim, se eu bobear, eu sento e choro o dia inteiro. Resolve. Quando sentar e chorar de vez em quando é bom, né? Faz bem. Mas assim, quando que anular a sua vida para viver se penalizando, não é? Viver assim, se martirizando, se vitimizando. Então esse sofrimento, a gente tem que buscar força, não é? É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Se fosse fácil, a gente não estava no mundo de expiação. A gente já estaria na regeneração, nos outros mundos. Mas é o que tem para hoje, né? É o que a gente está. É o que a gente é. O Emmanuel diz o seguinte, que a dor, ela é instrumento de elevação quando bem compreendida. E nos momentos de dor, são aqueles momentos da gente pensar assim, espera lá, mas Deus me escolheu porque Ele não gosta de mim? Então, se Ele não gosta de mim, esse Deus é um Deus caprichoso. Se esse Deus é um Deus caprichoso e injusto, porque Ele não gosta de mim, mas Ele gosta da Valéria, então esse Deus não é perfeito. E aí destrói o pressuposto de que Deus é Pai, é a perfeição infinita. Então, o que eu acredito? Que Deus é soberanamente justo e bom, ou que Ele é imperfeito igual eu, que gosto de um e que não gosto do outro, que protejo um e não protejo o outro, né? A gente humaniza muito Deus. Deus está bravo. Não, Deus não está bravo, não precisa ficar bravo, não é? A lei de causa e efeito vai fazer, a causa e efeito é uma lei. E concluindo Cristo como modelo, em determinado momento, Paulo disse, já não vivo eu, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E aí a gente pergunta para a gente mesmo, lá no Livro dos Espíritos tem a questão, quem que é o espírito mais evoluído, parará, que já passou? O Espírito de verdade responde, vide Jesus. Então, se Jesus é nosso modelo, nosso guia, o ideal é que a gente busque seguir, né, os ensinamentos de Jesus. E aí vem a reflexão. As minhas atitudes refletem os ensinamentos de Jesus? Ou na hora que a coisa aperta eu falo assim, não, né, gente, mas Jesus era Jesus, eu sou eu. Né? Uma coisa a gente não dá conta, outra coisa a gente usa Jesus só a hora que nos convém. Né? A gente gosta disso. A gente, quando eu digo a gente, eu estou dizendo espíritos imperfeitos nesse mundo de expiação e provas. Porque somos imperfeitos. É lógico que nesse mundo existem missionários. Não é? Existem missionários. Talvez a gente não seja um missionário. Talvez a gente seja. Mas talvez a gente não seja. Então nós temos que nos analisar. Quantos itens dos missionários eu tenho? Né? E é para cada um de nós analisar. Em quais situações da minha vida eu ainda ajo apenas por egoísmo? E o egoísmo é o egoísmo no amplo sentido. Quando eu protejo só o meu filho, em detrimento dos filhos de outras pessoas, eu estou agindo por egoísmo. Porque o meu filho, a minha casa, meu, tudo meu.
meu. A minha mãe, o meu marido, a minha mulher, o meu filho, não é? O meu centro espírita, a minha casa espírita, a minha reunião mediúnica, não é? Então, em quantos momentos eu ainda estou agindo com egoísmo? E Jesus nos falava do amor amplo. Foi Jesus que falou para dar a outra face. Foi Jesus que falou para os homens que queriam jogar pedra na mulher adúltera: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele não falou assim: isso é um absurdo, vocês são tudo hipócritas. Ele era muito mais inteligente. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Porque todos temos as nossas mazelas, mas nós temos que ir melhorando. Senão, por que a gente está aqui? Né, gente? Por que a gente está aqui? A gente não está aqui só a passeio. A nossa vida pode ser maravilhosa, mas nós temos responsabilidade e nós temos a nossa família, os nossos pais que nos permitiram encarnar, que nos deram essa oportunidade. E nesse momento, no dia 24 de fevereiro de 2026, é agora, né? Eu sei que essa fala, ela é muito lugar comum, né? Ela é muito recorrente, mas ela é verdadeira, é agora. É nesse instante em que eu posso fazer a diferença para mim mesma. É nesse instante, é sempre agora, que eu posso, que alguma coisa pode startar aqui em mim e eu posso mudar o rumo para melhor. E amanhã cedo, já não vai ser mais amanhã cedo vai ser agora. E amanhã de tarde vai ser agora. E é o melhor momento para eu usar as minhas reflexões em meu favor e em favor daqueles que estão ao meu redor. Tá? Que Deus nos abençoe, que a gente tenha sempre em mente que a espiritualidade nos protege muito. Falta que a gente se sintonize com ela, né? Para que a gente possa perceber essa proteção. E vamos em frente, porque a gente tem, assim, uma vida linda aí para ser vivida, não é? E muitas oportunidades. E a gente vai aproveitando aqui. E é aquela coisa, sabe quando a criança é pequenininha, que está começando a andar? Ela tropeça, aí ela levanta, aí ela tropeça de novo. Nós somos crianças espirituais, que tropeçamos, que temos dificuldades, mas estamos seguindo em frente. E é isso que é importante. Gratidão a cada um de vocês, tá? E que em breve possamos estar juntos novamente. Obrigada, gente.